queridos irmãos, a paz do Senhor, né? Estávamos já com saudade dos irmãos, mas aqui estamos, graças a Deus, voltando às nossas ministrações após mais de um mês sem ministrarmos. Mas enquanto não estávamos ministrando esse curso, estávamos ministrando outro curso, particularmente as lições da Escola Bíblica Dominical e outros afazeres. Mas eu louvo a Deus porque aqui estamos de volta, então peço a você, foi bom que você tirou algumas férias, né? Pelo menos aí mais de um mês aí sem assistir nossas aulas, mas agora, como todo bom aluno merece férias e todo professor também merece férias, então aqui estamos de volta. Espero que você tenha, meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitado bastante aí esse período sem aula, né? Mais de um mês praticamente. A última ministração foi a 21ª aula, hoje estamos iniciando a 22ª videoaula dentro deste assunto aqui, seja um obreiro aprovado, lição que nós estamos estudando, é a lição do livro 1. Então, se você, meu querido irmão, não adquiriu, adquira, corra, vá até uma livraria aí, dessa livraria do ramo, né, que vende materiais, livros evangélicos, adquira o seu livro e já, olhe, corra lá, adquira já o volume 2. Lembrando aos nossos queridos irmãos que esta lição, este livro, ele comporta apenas 25 aulas. Estamos na 22ª, então ainda temos mais essa e mais 3 aulas, ou 3 videoaulas, e logo estaremos já iniciando aqui o livro número 2 para neste curso seja um obreiro aprovado. Então, antecipe-se, compre, adquira o seu livro, o livro Seja um Obreiro Aprovado, volume 2, é um da capa amarela, laranja com amarelo. Curso para formação de líderes, então todos vocês são bem-vindos em nome do Senhor. Que bom estarmos aqui ministrando. E hoje o assunto, ó, maravilhoso. Vamos falar acerca da infância de Jesus. Mas antes, eu quero ler um texto que você já conhece, nós de vez em quando aqui a gente está falando sobre esse texto. É aquele texto, né, onde o apóstolo Paulo ali estimula seu discípulo na fé a investir na educação teológica e a realmente aprender a Bíblia, a palavra do Senhor. Veja só o que ele diz aqui na sua segunda epístola a seu discípulo na fé, Timóteo. Capítulo 2, versículo 15 diz assim: procure apresentar-se a Deus, veja bem, a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então aqui Paulo está estimulando o seu discípulo na fé a ser um obreiro aprovado. Não é isso que a gente procura sempre ser? Pelo menos é isso que eu procuro ser, um homem útil, um obreiro útil, você também uma serva, um servo, líder, né? Uma pessoa útil na obra do Senhor. Portanto, invista na sua educação teológica, participe, faça cursos, esmere-se, prepare-se. Por quê? Porque quando Deus te enviar, você esteja preparado para toda boa obra. Daqui a pouco vamos ler mais alguns textos. Bem, meus amados irmãos, nós vamos então à nossa lição número 22. Se você tem aí o exemplar em suas mãos, eu peço que você abra então na lição número 22, a lição que hoje nós iremos começar, né? Esta lição está maravilhosa, a infância de Jesus. A infância de Jesus. Certamente aqui você vai aprender bastante, vai aprender mesmo, tenho esta absoluta convicção. Vamos lá? Vamos lá? Então quem tem o livro, abra na página 171. Observe esta figura, observe bem esta figura. Você vê aqui uma figura aqui representando José, né? José aqui, Maria, o bebê aqui no presépio, não é? Temos aqui, olha, alguns personagens, tem uns personagens aí que não era para estar aí, certo? Aqui é um contexto, veja bem, isso aqui digamos que aqui está a estrela, né? Então aqui é a figura da manjedoura. Então, se você observar atentamente, você há de convir comigo que algumas pessoas não deveriam estar neste lugar aí. Então, se você realmente é um crente que é bem atento a estes pequenos detalhes, observem que tem alguns personagens que não deveriam estar aí nesta ocasião. Vamos falar sobre isso aqui também, ok? Vamos lá? Então, vamos partir para frente. Este cartão de Natal tem uma cena típica de presépio. Que erro você vê no quadro? Se não o vê imediatamente, não se preocupe, pois ao terminar
a lição, você saberá qual é o erro que está aí, nessa cena típica de presépio do presépio. Vamos à questão número 1. Né? Questão número 1, teremos muitas questões aqui hoje, então vamos à questão número 1. Diz assim, amados, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente 2 relatam a infância de Cristo. Marcos e João iniciam seus evangelhos falando de Jesus já como adultos, ok? Marcos e João já falam de Jesus como adultos. Quais são os únicos 2 evangelhos que relatam a infância de Jesus? Então, se você já fez os exercícios, apenas confira. Quais são os 2? Mateus e Lucas. É a resposta. Vamos à resposta ou à questão seguinte? A questão número 2. Leia Lucas capítulo 2, versículos 15 a 16 e Mateus 2, verso 1 e 10, verso 11. Em qual dos evangelhos lemos o relato da visita dos pastores? Então, vamos ler esse texto? Bem oportuno lermos esse texto, vamos lê-lo inicialmente, Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículos 15 a 16. Vou encontrar aqui Lucas 2, 15 a 16. Preparados aí? Então vamos ao texto. Quando os anjos os deixaram, estou lendo Lucas, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Quem falou isso? Os pastores. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Ok? Tudo bem? Vamos ler agora o texto de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Veja aqui outros personagens, não os pastores. Vamos ler os versículos 10 e o versículo 11 também. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Estou lendo aqui na versão NVI. Pois bem, acabamos de ler esses 2 textos sugeridos aqui na lição. E a pergunta é a seguinte, em qual dos evangelhos lemos o relato da visita dos pastores? Os pastores está relatado em quê? Em qual dos evangelhos? Evangelho de Lucas. Então coloque aí Lucas, se você já não colocou. E a visita dos magos não foi Lucas, e sim Mateus. Tudo bem? Muito fácil. Vamos à questão seguinte, a questão número 3. Durante seu período em Belém, o menino Jesus recebeu 2 grupos de visitantes. De que grupo de visitantes fala? Mateus fala de qual grupo? Mateus fala de qual grupo? Mateus fala dos magos. Então coloque magos. E Lucas, qual outro grupo? Pastores. Apenas isso. Lembre-se que esse curso tem um caráter didático também e tem uma excelente didática que faz com que o aluno, de vez em quando, faz com que ele puxe pela memória alguns conceitos, algumas palavras, e isso faz parte aqui dessa técnica para você memorizar coisas que parecem tão óbvias, mas tão essenciais para que possamos entender melhor a história da nossa salvação, a história de Jesus. Vamos à questão seguinte? Questão agora a número 4. Um desses grupos de visitantes chegou dos campos próximos. Seus membros eram judeus. O outro grupo veio de longe e seus membros eram estrangeiros. Aqui eu ainda estou no enunciado da questão. A que grupo o dos pastores ou dos magos pertenciam? Letra A, judeus. Judeus você vai colocar o quê? Os pastores. Estrangeiros, os magos. Apenas isso e nada mais. Tudo bem? Muito fácil. Então, os pastores eram judeus, os magos, obviamente, eram estrangeiros. Questão 5. Lucas relata que todos os países do mundo, então vou novamente. Lucas relata que todos os países do mundo, incluindo a Palestina,
tinham de se submeter a um alistamento ou um recenseamento. Leia Lucas 2, verso 1 e pondere. Quem decretou esse recenseamento em todo o mundo, incluindo a Palestina? Vamos à Bíblia. É claro que você sabe, eu sei a resposta, mas vamos consultar o manual dos manuais. Lucas capítulo 2, versículo 1, assim expressa. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, isto é, um censo para a contagem das pessoas. Tudo bem? Questão 5, vamos lá. Questão 5. Quem decretou esse recenseamento em todo o mundo, incluindo a Palestina? E aqui teremos 3 alternativas. Primeiro, o Imperador Romano, Herodes, o rei da Palestina, ou Faraó. Então, Faraó você já elimina, não tem nada a ver Faraó aparecer aqui. Herodes não falamos nele ainda, então quem é o personagem? O Imperador Romano, que naquela época era César Augusto. Lembre que César era um título. Tudo bem? Muito bem. Vamos à questão logo a 6. É uma questão que você já sabe, já com certeza sabe. O que quer dizer alistamento? O que quer dizer esse alistamento? Alistamento significa recenseamento ou censo. Você pode colocar um censo, tudo bem? Ou recenseamento. Então esse alistamento decretado pelo imperador César Augusto, nada mais, nada menos era do que um recenseamento ali no Império Romano. Questão 7. Herodes, o Grande, lembre-se, já falamos aqui de vários Herodes, esse aqui é o Grande, é o Herodes, aquele, o pior dos Herodes, Herodes o Grande construtor. Herodes o Grande não podia decretar um recenseamento em todo o mundo, porque ele governava somente um pequeno país dentro do Império Romano. Como se chamava este país? Lógico que você sabe. Começa com P. Palestina. Palestina. Muito fácil. Questão 8. Como se chamava o César em Roma que decretou este recenseamento para todos os países de seu império? Lucas 2, verso 1. Não vou ler porque a sugestão aqui que nós leamos, mas eu acabei de ler, não é mais o caso lemos. Mas é Augusto, então coloque aí, Augusto era o nome do imperador da época, o imperador que estabeleceu, decretou este censo. Vamos a 9. Onde vivia Augusto, esse imperador? Onde vivia? Em Roma, a capital do Império Romano. Questão 10. Que quer dizer recenseamento? Então, o que quer dizer recenseamento? Um alistamento. Você vai só colocar isso, um alistamento. Agora, não confunda com alistamento militar, tudo bem? As pessoas às vezes têm, alistamento, será que é alistamento militar? Não, isso aqui, o recenseamento era um alistamento, onde as pessoas, cada uma deveria ir para a sua cidade de origem, e ali as pessoas ali, claro, havia uma espécie de catálogo, uma lista, né? E ali as pessoas iriam para se dirigir para essa cidade e ali elas seriam verificadas se as pessoas realmente constavam, né? Ali certamente algumas pessoas morriam e ali alguém tinha que noticiar o óbito, mas nós veremos aqui que este alistamento tratava-se de um recenseamento no Império Romano. Vamos à questão seguinte, a questão número 11. Cada cidadão, segundo a lei do alistamento, devia estar na cidade de seus antepassados para cumprir o recenseamento. E aqui a sugestão é, leia Lucas 2, verso 4. Vamos ler esse texto? Lucas 2, verso 4. Estou aqui com a Bíblia, pertinho. Lucas 2, verso 4. Lucas 2, verso 4. Lucas 2, 4, assim está escrito: assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então aqui está muito claro aqui o motivo pelo qual José teve que sair da cidade de Nazaré, né, que ficava lá no norte, na Galileia, estão lembrados ali daquela província, e ele vai para a Judéia. E por quê? Porque Belém ficava na Judéia. Por quê? Porque ele pertencia à casa ou à linhagem de
Davi. Aqui está a explicação já do texto, a Bíblia é muito clara quanto ao motivo de José ir para esta cidade. Por que ele escolheu Belém? Aqui está a resposta, meus queridos irmãos. Voltemos aqui. Então vou voltar ao enunciado da questão. Cada cidadão, segundo a lei do alistamento, devia estar na cidade de seus antepassados para cumprir o recenseamento, conforme Lucas 2, verso 4. José e Maria tiveram de sair de sua casa e aqui tem um espaçozinho ali para você completar. Que cidade eles tiveram que sair? Qual foi a cidade? Nazaré. Na província e aí tem o espaço, vocês sabem qual a província? Província da Galileia. E viajar a cidade chamada, qual cidade ele deveria agora viajar? Saindo da Galileia, lá de Nazaré, da Galileia, iria para a cidade chamada Belém, né? Belém, na província, lembra-se? Belém estava na província da Judéia, que era a cidade do rei, rei Davi. Rei Davi. Tudo bem? Vamos em frente. A questão seguinte, a 12, diz assim: qual foi o fato histórico que determinou que Jesus nascesse em Belém, em vez de na pequena cidade de Nazaré, onde José e Maria tinham seu lar? Qual foi o fato histórico que determinou que Jesus nascesse em Belém, um fato histórico, em vez de que determinou que Jesus nascesse em Belém, em vez de na pequena cidade de Nazaré, onde José e Maria tinham seu lar? Qual foi o fato histórico? O recenseamento. Então você coloca o recenseamento de César e então você completa Augusto. Foi o recenseamento. Note bem o controle de Deus sobre o mundo, sobre a história. Sem este imperador ter a mínima noção de Miqueias 5:2, que Jesus deveria nascer nessa cidade, ele estava sem saber, sem conhecimento algum, ele estava ali favorecendo a uma profecia constante na palavra do Senhor. Então veja como Deus tem o controle de todo o comando, Deus tem o controle de todas as lideranças mundiais. Naquela época, sem o imperador César Augusto saber, ele estava fazendo aqui um favor a Deus, mesmo sem ele saber. Ele estava ali cumprindo uma determinação divina, mesmo na sua ignorância, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Isso não é maravilhoso, amado? Neste Deus que tudo pode, este Deus todo-poderoso que detém todo o poder nas suas mãos. Vale a pena servirmos a este Deus todo-poderoso. Vamos à questão número 13. Devido à multidão de gente que havia chegado na cidade de Belém para o recenseamento, grande, muita gente, né? Muitas pessoas aí afluíam para aquele lugar, não encontraram alojamento em nenhum lugar. Oh, que notícia ruim, né? Tinha lugar para José e Maria. Por isso, Cristo nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais comiam, onde os animais eram recolhidos à noite, ficaram ali. Nessa mesma noite chegaram os pastores à manjedoura. Então, nesta mesma noite chegaram os pastores à manjedoura. Os pastores eram humildes judeus que cuidavam das ovelhas. E aí vem a pergunta: indique abaixo as 3 respostas corretas. Certo? Então, letra A, B, C, D e E. Letra A, os pastores eram ricos? Os pastores eram judeus? Ah, aqui sim, acertei. Acertamos, né? Eram judeus. Os pastores chegaram na mesma noite do nascimento de Jesus? Sim, marque aí, meu amado. Os pastores eram pobres? Digamos assim, modestos, né? Sim. Os pastores eram estrangeiros? Não, então você não marca. Então você vai marcar das 5 aqui opções, apenas 3. Os pastores eles eram judeus. Os pastores chegaram na mesma noite do nascimento de Jesus. Guarde isso para você nunca se esquecer. Tá bem? Os pastores chegaram na mesma noite em que o Salvador Jesus nasceu. E os pastores eram pobres, né? Um modesto ofício, pastorear ovelhas ali. Tudo bem? Vamos à questão 14. Onde os pastores encontraram o menino Jesus, o rei, naquela noite de Natal, né? Que chamamos noite de Natal, noite do nascimento do Senhor Jesus. Será que eles encontraram Jesus num palácio? Numa casa particular? Ou numa manjedoura? Então, qual você acha das 3? É a última, numa manjedoura. Bem que Jesus merecia nascer num palácio, mas ele despiu-se de toda a glória para ser humilde, nascendo numa manjedoura. Tem tanta gente querendo nascer em berço de ouro, mas o Salvador nasceu numa manjedoura. Questão número 15, amados.
Qual foi o imperador? Novamente aquela questão para você, ó, não esquecer o nome deste imperador. Qual foi o imperador romano responsável pela viagem a Belém, embora sem o saber? Né? Quem foi este imperador que, sem ele saber, estava ajudando a Deus? Quem foi? César Augusto. César Augusto. Não se esqueça, este nome é importante na história do Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos à questão 16. A lei de Moisés, veja bem, a lei de Moisés obrigava a mulher a guardar 40 dias, isso é muito importante. Essa questão aqui ela é muito pertinente, preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã, porque é muito pertinente essa questão com essa história de Jesus, do seu nascimento. Tudo bem? Vamos voltar ao início. A lei de Moisés obrigava a mulher judia, a aguardar 40 dias de purificação, 40 dias, depois do nascimento de um menino, e 80 dias depois do nascimento de uma menina. Então, observe novamente. A lei obrigava que a mulher ficasse em purificação durante 40 dias, se fosse um menino, mas se fosse uma menina, esse tempo era contado em dobro, isto é, 80 dias. Quantos dias de purificação havia Maria guardado depois do nascimento de Jesus? Ela, como uma exemplar observadora e cumpridora da lei, ela guardou 40 dias. Então você coloca aí, meu querido irmão, 40 dias. 40 dias. Tem uma nota aqui, uma nota eu vou ler. Em Levítico capítulo 12, versículos 2 e 4, o período de purificação era de 7 dias mais 33 dias, fazendo um total de 40 dias, em caso de haver dado à luz ao menino. Não é? No caso, se for uma menina, seria 14 dias, mais 66 daria 80 dias. Tudo bem? Isso aí está bem explicado na página 173 para aqueles irmãos que adquiriram o exemplar, este curso bíblico, volume número 1. Questão 17. Depois de 40 dias de purificação, para onde foi a família de Jesus, conforme Lucas 2, 22? Então, após os 40 dias de purificação, vamos ler, Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Vamos lá? Encontraram aí? Então vou ler aqui. Completando-se o tempo da purificação, isto é, os 40 dias deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Jesus, por ser primogênito, ele deveria ser apresentado ao Senhor. Quando ele deveria? Após o cumprimento dos 40 dias. Maria não poderia entrar impura no templo. Ela deveria purificar-se, guardar este período conforme a lei prescrevia. E ela, como boa cumpridora dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, dos estatutos, ela foi com José, seu esposo, para apresentar a Jesus ao Senhor. Onde? No templo. Mas isso aconteceu quando? 40 dias após o Senhor, após ela ser purificada. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos em frente. Estamos na questão número 17. Voltemos à questão. Questão 17. Então, depois dos 40 dias de purificação, para onde foi a família de Jesus, conforme Lucas 2, 22? Então, você vai colocar onde ficava o templo. Se eles foram apresentar Jesus ao Senhor, foi no templo. Então, coloque Jerusalém, conforme Lucas. Então, você tem que responder o nome da cidade. Qual era a cidade? Jerusalém. Por quê? Porque ali estava o templo, né? Então apresentaram o Senhor Jesus no templo. Jesus não foi apresentado em uma sinagoga. Jesus foi apresentado no templo, né? No templo. A questão 18. Belém ficava muito mais perto de Jerusalém do que Nazaré. Então Belém ficava muito mais perto de Jerusalém do que de Nazaré, porque estava na mesma província. Lógico, você já viu aqui conosco, já viu aqueles mapas, né, que consta lá no apêndice do nosso livro, lá no final, muitos mapas, alguns você coloriu, alguns você demarcou, então você está doutor aí em termos de localização geográfica dessas cidades. Então Belém ficava muito mais perto de Jerusalém do que Nazaré, porque estava na mesma província. Em razão disso, a família fez uma visita à capital. Em que província estava Belém e Jerusalém? Então, província da
Judéia. Judéia. Lembre-se que Jerusalém ficava na Judéia. Questão 19. Vemos, pois, que Lucas relata dois acontecimentos importantes. Então, Lucas, guarde isso, ele relata dois acontecimentos importantes dos primeiros dias da vida de vida do menino Jesus. Quais são? E aí tem os 40 dias de purificação. Então, você completa essa questão só para você completar. Os 40 dias de purificação, importante. A viagem de ida e volta. Amém? Então, voltando aqui, a letra B. Qual dos evangelhos relata esses dois acontecimentos? Então, o evangelho de Lucas. Então, voltando novamente para a questão da edição aqui do vídeo. Vemos, pois, que Lucas relata dois acontecimentos importantes dos primeiros dias de vida do menino Jesus. Quais são? Os 40 dias de purificação e a viagem ida e volta a Jerusalém. Então, se completa Jerusalém. Qual dos evangelhos relata esses dois acontecimentos? O evangelho de Lucas, ou evangelho lucano. Tudo bem? Vamos à questão 20. A questão 20 diz assim: imediatamente depois da visita dos magos, avisada por um anjo, a família de Jesus fugiu urgentemente para o Egito. Então, veja bem agora aqui outra situação. Nós falamos que os pastores visitaram Jesus na mesma noite em que Jesus nasceu. A partir da questão 20, aí você deve ter outra percepção para não confundir pastores com os magos, né? De vez em quando a gente olha, né, passa na loja, vê aqueles presépios montados ali e vemos animais, ali figuras, personagens representando Maria, José, o menino Jesus, e a gente vê ali, é um presépio e coloca ali os magos. Mas será que os magos fizeram parte ali? Os magos foram na mesma noite visitar o Senhor Jesus? Será que isso é verdade? Não é? À luz da Bíblia? Então a questão 20, imediatamente depois da visita dos magos, avisada por um anjo, a família de Jesus fugiu urgentemente para o Egito, conforme Mateus 2, verso 13. Vamos ler esse texto? É importante lermos esse texto. Mateus 12, verso 13. Vamos ler Mateus 2, verso 13. Vou encontrar aqui rapidinho para nós lermos. 2, verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Quem partiu? Os magos, né? Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então aqui está Deus, na sua presciência, advertindo a José naquela ocasião. A questão 21, vamos à questão 21. A questão 21 diz o seguinte: uma vez que a família fugiu para o Egito, imediatamente depois da visita dos magos, pergunta-se, os dois acontecimentos relatados por Lucas, os 40 dias de purificação e a viagem e de volta a Jerusalém, haviam sucedido antes ou depois da visita dos magos? Então essa questão ela é bem pertinente e você precisa ter muita atenção para não responder de forma errada. Então, novamente, os dois acontecimentos relatados por Lucas, quais foram os dois? Os 40 dias de purificação e a viagem de ida e volta a Jerusalém. Lembre-se que após o cumprimento do tempo da purificação, Maria e José foram até Jerusalém, a capital, para apresentar o Senhor Jesus ali no templo. Eles vão e retornam. E ele pergunta, e de volta a Jerusalém, haviam sucedido antes ou depois da visita dos magos? Esses dois acontecimentos foram antes ou depois? Então esses acontecimentos aconteceram antes da visita dos magos. Tudo bem? Vamos lá. A questão 22. Está claro que os dois acontecimentos se deram entre a visita dos pastores na noite de Natal e a visita dos magos em Belém. Tanto os 40 dias de purificação de Maria, quanto a viagem e de volta a Jerusalém. Portanto, ao contrário da crença popular, vemos que a visita dos magos se deu. Veja bem, a visita dos magos se deu. Estamos na questão 22. Letra A, na mesma noite de Natal junto com os pastores, uma semana mais tarde ou pelo menos um mês mais tarde. Então, você deve colocar a letra, marcar a letra
ser pelo menos um mês mais tarde. Eu até vou, não é nem um mês mais tarde, mais de 40 dias. Porque se Maria teve que esperar 40 dias da sua purificação, ela vai para Jerusalém e retorna, e os magos vêm depois. Então, isso não aconteceu num período de menos de um mês. Isso aconteceu, podemos dizer assim, uns 40 dias para frente. Tudo bem? Questão 23. A questão 23 traz duas perguntas aqui, também fáceis de serem respondidas. Quais foram os dois acontecimentos que sucederam entre a visita dos pastores no Natal e a visita dos magos mais de um mês mais tarde? Quais foram esses dois acontecimentos? Entre a visita dos pastores e a visita dos magos, mais de um mês mais tarde, foram dois: a purificação de Maria e a apresentação de Jesus no templo. Então, estes acontecimentos aconteceram neste período, né? Letra B. Quem relata esses dois acontecimentos? Mateus ou Lucas? Lucas foi o autor desta escrita que ficou relatado no seu evangelho. Quais são esses dois fatos aqui? Os 40 dias de purificação e a apresentação do Senhor Jesus no templo. Tudo bem? Vamos à questão número 24. Quanto tempo havia transcorrido entre a visita dos pastores no Natal e a visita dos magos? Pelo menos um mês, né? Ou mais de um mês. Se você olhar pelo gabarito, ele vai dizer, o gabarito do livro, ele vai colocar ali um mês, mas sem sombra de dúvida pode escrever mais de um mês, ok? Mais de um mês depois, claro, né? A melhor resposta. Bem, a partir da questão 25, nós vamos falar sobre os magos na Babilônia. Os magos na Babilônia. Para isso, nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 2. Mateus 2, vamos lá, Mateus 2, vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus 2, versículos de 1 a 2, um texto que nós já lemos aqui, mas não custa nada ler a palavra do Senhor. Mateus 2, verso 1 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. O verso 2: E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Palavras aqui dos magos. Vamos à questão 25. Questão 25. Em contraste com os pastores judeus, os magos eram estrangeiros, que vinham dos países orientais. Segundo a tradição da antiga Babilônia, onde muitos judeus haviam sido levados cativos na deportação de 600 a.C. Quando você fez a lição 14 sobre a genealogia de Jesus, encontrou Babilônia no mapa. Volta a olhar o apêndice 1, figura 3. Qual é a letra que marca o país dos magos segundo a tradição? E aí você vai colocar a letra correspondente. Eu aqui coloquei, espero que você também tenha colocado aí a letra. É muito fácil. Então, consulta o apêndice 1, figura 3. Essa questão eu marquei, mas eu quero que você vá lá na página 209, observe direitinho lá e marque essa questão. Está muito fácil, é tão fácil que eu não vou nem dar a resposta. Tá bem? A questão 26. Questão 26. Segundo a tradição, de que país vieram os magos? Segundo a tradição, de que país vieram estes famosos magos, né? Então você deve colocar ali Babilônia, Babilônia. Não se esqueça desta palavra. A questão imediata, que é a questão 27, diz assim: havia muitos judeus vivendo na Babilônia. Isto mesmo. Havia muitos judeus vivendo na Babilônia desde o tempo da deportação no ano 600 antes de Cristo. Daniel foi um dos judeus deportados à Babilônia, que profetizou acerca de Cristo. Sabia disso? Daniel profetizou acerca de Cristo. Daniel usa o título em hebraico para Cristo, o Rei Ungido. Ele não usa Cristo, mas ele usa Rei Ungido. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 26, para solver qualquer dúvida. Daniel 9, 26. Daniel 9, 26 diz assim: Depois das 62 semanas, o ungido, veja bem, olha, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos,
pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, observe o título que Daniel, na sua profecia, ele disse para Cristo em relação ao Senhor Jesus Cristo. Estamos na questão número 27. Então, é o rei ungido, que significa Messias. Letra A. E aqui temos duas questões na alternativa, ou na questão 27, temos duas questões. Primeiro, que título foi esse? Então, o título é Messias, que significa ungido, né? Que sucederia com Cristo segundo esta profecia? Que ele seria morto. Que ele seria morto, ou seja, seria tirado. A expressão, quando Daniel fala que ele seria tirado, significa que ele seria morto, né? Isto é, a expressão será cortado, significa seria morto. A questão 28, assim expressa: quem profetizou que o Cristo ia ser morto? Quem profetizou? Daniel. Daniel. Em que país proferiu a profecia? Onde estava Daniel nessa época? Na Babilônia. Então, Babilônia. Letra C. Quantos anos antes do nascimento de Jesus essa profecia foi proferida? Quantos anos? Cerca de 600 anos. E a letra D. Segundo a tradição, de que país vieram os magos 600 anos depois de Daniel? Veja só, seis séculos depois de Daniel. De onde vieram esses homens? Vieram da Babilônia. Babilônia. E aqui teremos mais uma tarefa. Sublinhe as palavras ungido, será tirado e já não estará, em Daniel 9, 26. Então faça isso na sua Bíblia, vá lá no Antigo Testamento e sublinhe este texto. A questão 29, bem interessante também essa questão. Balaão, lembra-se desse personagem? Balaão. Balaão também era da Babilônia. Mesmo alguns séculos antes de Daniel, Balaão havia profetizado que uma estrela, você vai ver isso em Números capítulo 24, versículo 17. Ele havia profetizado que uma estrela sairia de Jacó e que um cetro, lembra-se que o cetro é um dos 3 objetos que fazem parte de um reinado. Falamos aqui sobre coroa, falamos sobre trono e também o cetro. Então ele diz, mesmo alguns séculos antes de Daniel, Balaão havia profetizado que uma estrela sairia de Jacó e que um cetro, isto é, governo, se levantaria de Israel. Letra A. Quais são os 2 símbolos nesta profecia que evidentemente apontam a chegada do Messias? Então, 2 coisas aí. Os 2 objetos. Quais são? Os 2 símbolos. A estrela e cetro. Isto foi visto de acordo com a profecia de Balaão. Ele viu uma estrela que sairia de Jacó e um cetro que se levantaria em Israel, isto é, um governo. Letra B. Qual dos 2 é um símbolo de um rei? Desses 2, estrela é símbolo de um rei? Não, mas o cetro é. Então falamos sobre isso na lição número 5. Basta você, se quiser, rever esta videoaula, a videoaula número 5. Bem, a questão 30. Alguns consideram que as palavras dos magos, onde está o rei dos judeus, recém-nascido, vimos a sua estrela no Oriente, refere-se a esta profecia de Balaão. Então, alguns estudiosos consideram que aquela fala, né, dos magos, onde eles perguntam onde está o rei dos judeus, recém-nascido, vimos a sua estrela no Oriente, referem-se a esta profecia de Balaão. Ao nascimento de quem, então, refere-se esta profecia de Balaão? A que nascimento? Ao nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Questão 31. Qual dos profetas da Babilônia Daniel ou Balaão falou? Qual dos 2 profetas, qual dos profetas da Babilônia Daniel ou Balaão falou? Letra A. Do nascimento de Cristo com os símbolos da estrela e o cetro. Quem foi? Balaão, não confunda aí. E da morte de Cristo? Daniel. Daniel. A questão 32 tem essa pergunta. Quais são os 2 profetas da Babilônia, por intermédio dos quais os magos poderiam ter sabido do nascimento de Cristo? Então, tanto Balaão como por Daniel. Tudo bem? Apesar de estar citado aqui quais os 2 profetas da Babilônia, não que Daniel pertencesse à Babilônia, mas porque ele foi levado ali como exilado, exilou-se, né? Foi exilado na Babilônia, né? Não que ele quisesse ir, mas por força ali da força opressora que era a Babilônia, Daniel e seus
companheiros e muita gente de Judá foram levados em cativeiro. Então a resposta é Balaão e Daniel. Então há sim um consenso entre alguns intérpretes que a alusão a esta profecia de Balaão, né, conforme Números 24:17, onde mostra a estrela que ele viu e como também o cetro, esta profecia tem tudo a ver com o nascimento do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, já falamos sobre os magos na Babilônia. Vamos agora falar sobre os magos em Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículos 2 a 8, nós vamos ler esse texto novamente. Mateus capítulo 2, versículos 2 a 8 agora. Novamente, a começar do versículo 2. Vamos lá? Mateus 2. Diz assim: E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Quer dizer, Herodes não sabia nada sobre Jesus, né? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E aí vem a profecia. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Verso 8. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo, né? Mas aqui uma mentira de Herodes. Na verdade, ele queria destruir este Messias, essa criança. Né? Não tinha nada de adoração. Então, a questão 32, a partir agora da questão 33, nós vamos falar sobre os magos em Jerusalém. Os magos em Jerusalém. Vamos lá? Segundo a tradição, de que país vieram os magos? Novamente, para você se lembrasse, Babilônia. Então, Babilônia. 34. A estrela os conduziu primeiramente até a capital do país, a cidade de... Qual foi a cidade que aquela estrela conduziu eles, guiou eles? Qual foi a cidade? A cidade de Jerusalém. Você pode perguntar por que a cidade, por que essa estrela não os levou direto a Belém? É porque eles precisavam perguntar. Os magos certamente achavam que Jerusalém, as pessoas dali, os estudiosos, já sabiam deste fato, desta grande notícia, mas para surpresa deles, ninguém sabia que onde Jesus tinha nascido ou este rei tinha nascido. Ninguém sabia. Então, questão 34, a estrela os conduziu primeiramente até a capital do país, a cidade de Jerusalém. E a questão 35, quem era o rei intruso em Jerusalém? Já vimos que Herodes era um intruso, já vimos o porquê, basta você ver as lições anteriores, quando falamos sobre os 4 Herodes, você vai saber. Então, quem era o rei intruso em Jerusalém, que governava a Palestina quando Jesus nasceu? Herodes o Grande. Então, tem que colocar Herodes o Grande para não confundir com Herodes Arquelau, ou Herodes Antipas, ou Herodes Filipe. Herodes, o Grande. Questão 36. Agora chegamos a um terceiro profeta, Miqueias, que havia profetizado 700 anos antes de Jesus, o lugar exato em que ele nasceria. Segundo Miqueias 5:2, onde ia nascer o Cristo? Vamos ler? Eu sei, você sabe, mas vamos para a palavra do Senhor. Né? Miqueias 5, verso 2, diz assim, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, esta profecia, os estudiosos, os rabinos da época, os escribas, os fariseus, certamente os saduceus, os estudiosos da época, eles sabiam que o lugar do nascimento de Jesus deveria ser em Belém, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Não esqueça esta profecia, não se esqueça, ou esta referência. Onde ia nascer o Cristo? Em Belém, em Belém. A questão 37. Como se chama o profeta que profetizou que o Cristo ia nascer em Belém? O nome dele? Então, Miqueias, profeta Miqueias. Profeta Miqueias. Vamos à questão
38. Leia cuidadosamente Mateus 2, 3 a 5. Leia cuidadosamente Mateus 2, 3 a 5. Já lemos esse texto, mas, como eu disse, não faz mal ninguém consultar a Bíblia, só faz bem porque a gente rememora aqui os textos, né? Então facilita a nossa compreensão. Mateus 2, 3 a 5, vou ler agora, diz assim. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então lemos aqui até o versículo número 5. Vamos voltar à questão 38. Quem informou ao rei Herodes que Deus havia dito claramente por intermédio do seu profeta Miqueias que o Cristo nasceria em Belém? E aí você vai olhar aqui as três questões, você vai colocar aqui. Foi Maria e José que queriam provar que Jesus era o Messias? Não. Foram os amigos íntimos de Maria e José que queriam provar que Jesus era o Messias? Será? Claro que não, mas é a letra B. O tribunal mais alto do país. Então foi o Supremo Conselho ali, o Supremo Conselho Religioso, né, o Sinédrio, que era o Supremo, naquela época era o Supremo Tribunal mais alto do país, que deu esse veredito, né? Disse para Herodes algo que o Herodes não sabia. A questão 39. Observe bem que os que citavam a profecia que o Cristo nasceria em Belém eram os que menos queriam reconhecer a Jesus como rei. Contudo, o reconheceram porque a profecia era absolutamente clara. Quem foi o profeta que profetizou tão claramente o lugar onde nasceria o Cristo? Quem foi o profeta? O profeta Miqueias. Note bem como isso aqui é importante. Veja que esses estudiosos não atentaram para a época, para o tempo do nascimento do Senhor Jesus. Mas Deus revelou-se, né, pelo menos estes homens, esses magos tiveram esse entendimento que aquela estrela significava que um rei tinha nascido em Belém. E isso nos faz lembrar o quê? A profecia de Balaão. Isso é muito importante. A profecia de Balaão em Números capítulo 24, versículo 17. Então, vá associando, guardando essas informações na sua mente, porque você guardando isso, você vai ter uma radiografia ou um panorama maior, melhor, acerca desses acontecimentos referentes à vinda, ao nascimento do Senhor Jesus. E aí vamos para a questão 40. Quem mostrou ao rei Herodes a profecia de Miqueias? Quem foi? O tribunal mais alto do país. Então é só para você colocar tribunal mais alto, né, do país. É uma questão bem fácil de responder, é só para completar. Vamos à seguinte. Fica estabelecido sem dúvida alguma, portanto, que Deus havia dito 700 anos antes que Cristo nasceria em Belém. Por que os pais de Jesus foram a Belém? Foi por acaso? Será? Mero acaso? Lógico que não. Porque eles quiseram cumprir a profecia? Não. Mas por causa do recenseamento do imperador Augusto. Isto é, isto mostra o controle de Deus sobre as nações, né? Veja como Deus tem o controle sobre os governos mundiais. Então foi por causa do recenseamento do imperador Augusto que eles foram para lá. A questão 42. Sabemos que o imperador César Augusto, um estrangeiro que vivia em Roma, a milhares de quilômetros de Belém, não sabia absolutamente nada da profecia de Miqueias. Nem ousava, nem sonhava com isso. Por que então decretou César Augusto este recenseamento? Por que este imperador decretou este recenseamento? Letra A, por acaso. Letra B, porque ele sabia da profecia e quis cumpri-la. Também você não marca. Agora, a letra C diz, porque foi movido por nosso soberano Deus para que se cumprisse a sua vontade predita 700 anos antes. Então, mesmo ele sem saber, Deus, na sua presciência, fez com que este rei, ou este imperador, fizeste este censo, né? Este censo, quer dizer, ele sem saber, estava sendo útil a Deus nessa ocasião, sem ele saber. Então, isso revela o quê? O controle soberano de Deus sobre os reis, né? É Deus que estabelece os reis e é Deus quem remove os reis. Então, todo o controle, irmão, está da vida, do mundo, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. 43. Deus é soberano em todos os tempos e em todos os países do mundo. É Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem foi o orgulhoso imperador
do Império Romano que, sem saber, chegou a ser um instrumento nas mãos de Deus para que se cumprisse seu propósito claramente definido séculos antes por Miqueias de que o Cristo nasceria em Belém. Todo esse anunciado aqui um pouco comprido, mas só exige aqui uma simples resposta. Qual é a resposta? César Augusto. Sem ele saber, estava ali fazendo um grande favor para Deus. Questão 44. Os pastores haviam chegado ao lado do presépio, vejam bem agora, observe essa questão. Os pastores haviam chegado ao lado do presépio na mesma noite do nascimento de Jesus. Já vimos isso aqui. Quanto tempo depois do nascimento de Jesus chegaram os magos em Belém? Então, aquela questão que já foi levantada aqui, e nós colocamos ali mais de um mês ou depois do 40º dia. Tudo bem? Então, é importante você não esquecer que Jesus nasceu, Maria passou ali 40 dias na sua purificação, Jesus é apresentado no templo ali, a Deus, né, no templo. Então, isso é importante. Então, os magos só apareceram ali para visitar o Senhor Jesus após o retorno de Maria e José, quando eles retornam de Jerusalém após a apresentação do Senhor Jesus. Nunca diga isso aí antes. Eles não fizeram essa visita antes, foi depois. Por quê? Porque logo depois vai acontecer algo aqui muito interessante, aí você vai entender perfeitamente e seguindo aqui a nossa linha de raciocínio conforme expressa aqui a nossa lição. Bem, amados, a partir da questão 45, nós vamos falar agora sobre os magos em Belém. Então, a partir da questão 45, já falamos os magos aqui, lembre-se, nós falamos os magos na Babilônia, falamos os magos em Jerusalém, mas vamos falar agora os magos em Belém. Agora, eles vão chegar, já detêm o nome do lugar, já sabem em que lugar o Salvador deveria nascer, então eles agora vão se dirigir para este lugar. Para isso a gente precisa agora ler mais um texto de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Então vamos ler Mateus, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 12. Vamos lá. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, observe, ao entrarem na casa, o texto não diz, e ao entrarem na manjedoura, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes. Quais foram? Ouro, incenso e mirra. Verso 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aqui é o texto que nos mostra aqui eles indo em direção a Belém. Então, os magos em Belém, questão 45. Onde os magos, não os pastores, encontraram o menino Jesus? Leia Mateus 2, verso 11, nós acabamos de ler, não vamos ler novamente. E aqui tem três alternativas. Foi no palácio do rei, ainda no presépio ou agora numa casa particular. Então agora numa casa particular. Eles viram Jesus numa casa particular. Questão 46. Note bem, questão 46. Note bem como a família agora está numa casa particular, em vez de no estábulo onde Jesus nasceu. Provavelmente José tinha o propósito de ficar em Belém, porque era a cidade do rei, que rei? Aí você completa, Davi. E ele pensava que seria o lugar mais apropriado para a morada do verdadeiro rei, porque ele sabia que Belém era a cidade de Davi. Ele foi cumprir ali o desígnio, a vontade do imperador, que era alistar-se, e certamente José pensara em ficar ali, quem sabe Jesus nascer ali, crescer ali naquela cidade. Certamente esse era o desígnio de José. Aí vamos para a questão 47. Quais foram os dois homens relacionados com a Babilônia que profetizaram sobre Cristo? E aí temos Miqueias, Balaão, Isaías e Daniel. Então você vai colocar aqui Balaão e Daniel. Então, quais foram os dois homens relacionados com a Babilônia? Então, Miqueias não está relacionado à Babilônia, nem Isaías relacionado à Babilônia. E sim, Balaão e Daniel. Questão simples, só questão de observação. A questão 48 tem duas perguntas. Qual dos dois profetas da Babilônia falou do nascimento de Cristo como rei? Qual dos dois?
Ele fala a questão do símbolo, da estrela e do cetro, né? Então foi Balaão. E a letra B, como se chamava o profeta que disse que o Cristo nasceria em Belém? Então não confunda com Daniel, é Miqueias. Miqueias. Apenas isso. A questão 49, Mateus 2:11, diz que os magos encontraram o menino e a mãe em casa. O que mais diz o versículo a respeito? O texto diz que eles o adoraram. O adoraram. O texto não diz que eles os adoraram, nem diz que a adoraram. Maria não foi adorada, José não foi adorado, mas o texto é muito claro. O adoraram. Então, artigo definido. O adorar. Adorar a quem? Ao menino Jesus. Porque só ele merece adoração. Então não adoraria nem a Maria e tampouco a José, né? Inclusive hoje muita gente está adorando aí a Maria, né? Os mariólatras adoram a Maria. A questão número 50. A quem os reis magos adoraram segundo Mateus 2, verso 11? A Cristo e a Virgem, a Cristo somente ou a Virgem? A quem Jesus? A quem eles adoraram, perdão? A Jesus Cristo. Então, a Cristo somente. Somente a Cristo. A questão 51, assim pergunta. Ainda criancinha, Jesus havia sido reconhecido como rei tanto pelos judeus quanto por estrangeiros. Então, reconhecido tanto por judeus, né, quanto por estrangeiros. Seu reino era internacional. Dos dois grupos que adoraram o menino Jesus, escrito abaixo, qual grupo era judeu e qual era estrangeiro? Então tem aqui os pastores, e você vai colocar os pastores. Que grupo era esse grupo, né? Eram os judeus, que eram os nativos, né? E os magos eram os estrangeiros, isto é, isso mostra que eles há um forte indício que eles eram da Babilônia. Então os pastores, isto é, os nativos, eram os judeus, e os magos eram os estrangeiros. Por isso que ele coloca aqui, seu reino era internacional, não é? A questão 52, já perto aqui de nós encerrarmos, diz assim: volte ao quadro na introdução desta lição. Volte ao quadro, aquele quadro lá do início, né? Volte ao quadro na introdução desta lição, à luz de seus estudos. À luz de seus estudos, é certa a representação do presépio com os magos presentes na noite do nascimento de Jesus? Então, é certa a representação do presépio com os magos, está certo? Você olhar para um presépio e ver os magos ali, junto com o menino Jesus, ali oferecendo os presentes, então não está correto. Então, naquela pergunta, não sei se você está lembrado, claro que está, né? Na primeira projeção que nós colocamos aqui foi aquele presépio, onde aparece junto os magos e os pastores. E ali nós falamos que alguma coisa ali não estava de acordo com a palavra. Qual era? O erro está ali onde os magos estão ali junto, ali adorando o menino Jesus na manjedoura. Então, onde você encontrar um presépio com os magos adorando o menino Jesus em forma assim, de símbolo, né, de imagem, isso está errado à luz das Escrituras. Quem chegou na mesma noite e viu o menino Jesus na manjedoura com os seus pais ali foram os pastores e não os magos. Então, vamos à questão seguinte, a 53. Quase todos os presépios agrupam a família santa com os pastores e os magos na noite de Natal, né? Eles colocam lá, junta aquela ruma de gente ali, mas isso se faz por razões artísticas e em si não é mal, né? A dos magos não coincidiu com a dos pastores naquela noite. Tá bem? Então, ainda que didaticamente alguém ache bonito ali, aqueles presépios ali com os magos e os pastores, apesar dos pastores também participarem da adoração, mas os magos participaram da adoração não nessa ocasião, mas à luz das Escrituras a gente deve entender que quem realmente viu Jesus na manjedoura foram os pastores e não os magos. E aí na questão 53 tem a pergunta: quanto tempo pelo menos transcorreu entre o nascimento de Jesus e a visita dos magos? Quanto tempo? Então mais ou menos um mês ou uns 40 dias depois. A letra B, onde os magos encontraram o menino Jesus? Onde eles encontraram? Em uma casa particular. Então José não estava mais, nem Maria, nem o menino Jesus, numa manjedoura, e sim numa casa particular. O texto é muito claro quanto a isso. Na questão 54, diz assim: no calendário cristão, quando se recorda a visita dos magos no dia de Reis, a que se dá o nome de Epifânia,
celebra-se a gloriosa verdade de que Jesus veio para salvar não somente os judeus, mas também os estrangeiros, isto é, os gentios. O que se celebra na Epifânia? Indique a resposta certa. Então, na Epifânia, aqui tem 6 alternativas. A visita dos pastores ao presépio? Não. A visita dos reis magos a Belém? Sim, você deve marcar. Que Jesus veio salvar somente os judeus? Você não marca, porque a Epifânia tem outro significado. Que Jesus veio salvar também os estrangeiros e os gentios? Sim. E a letra é a crucificação de Jesus, também você não marca, e a ressurreição de Jesus. Em síntese, você deve marcar a letra B, que é a visita dos reis magos a Belém, e também que Jesus veio salvar também os estrangeiros, isto é, os gentios. E já quase no finalzinho, na questão 55, diz assim: no cartão de Natal que vemos na introdução, os pastores e magos aparecem juntos na noite santa ao lado do presépio. No calendário cristão, a Epifânia é separada do Natal por um período de tempo. Qual é o mais correto, o calendário cristão ou o cartão de Natal? Então, o mais correto é o calendário cristão. Este é que é o correto. Por quê? Porque a visita dos pastores ocorreu depois, né? Ocorreu bem depois. E finalmente, a questão 56 diz: o que se celebra na Epifânia? Então, se celebra a visita dos magos e que Jesus veio para salvar os judeus e gentios, isto é, os não judeus. No mais, amados, que Deus dê graça a você para que que Deus lhe abençoe, lhe dê muita graça e perseverança para você continuar realizando este curso. Não se esqueça que estamos apenas no módulo 1, no livro 1, e logo à frente estaremos entrando na lição no livro número 2. Dê graças a Deus porque Jesus Cristo não reconhece barreiras nacionais. Peça ao Senhor que lhe dê o mesmo amor no seu coração para com os estrangeiros. No mais, faça a prova que está na página 245. Se tiver alguma dúvida, reveja novamente, assista essa videoaula, compartilhe aí com seus amigos no Facebook, ou divulgue aí na sua igreja, está bem? Então, que Deus abençoe a todos. Na próxima lição, nós estudaremos o seguinte assunto: Jesus no Egito. Lembre-se que estamos apenas começando a estudar aqui a fundo o livro de Mateus. Estamos apenas na introdução, tem muita coisa ainda boa, né? Tudo aqui são coisas maravilhosas e boas para nós. Que Deus abençoe, obrigado, oreis por nós. Deus faça de você, meu irmão, um verdadeiro obreiro de valor. Lembre-se, Jesus nasceu, o nosso Salvador nasceu, e se cumpriram as profecias. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Um abraço a todos. Até breve.